Alô, muito bem, meus amigos e minhas amigas, estamos aqui neste sábado de Páscoa para mais um programa Hildebrando Marques, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram e pelo TikTok e também pelo Kawaii. Programa Hildebrando Marques com as sequências de sempre. A sequência é o ponto de vista de Hildebrando Marques, o pauta livre, a sequência focalizando na notícia, a sequência é o direito de quem tem direito, com o advogado, o amigo Ney Araújo, e também a sequência o direito do consumidor, uma voz em defesa do consumidor, com o advogado e economista Pedro Paulo. Depois tem o debate, hoje no debate não, na hora da entrevista, que é a hora da verdade, nós vamos conversar com o pároco de Carpina, o pároco da Igreja Matriz de São José, que aniversariou também nesse mês de março, que é o dia de São José, é dia 19 de março, e houve uma semana inteira de festas aqui, realizada pela Igreja Matriz de São José, com o padre Ivan Alves, à frente de todo esse trabalho, desse planejamento e dessa festa bonita que aconteceu. Teremos também quem está na foto, é uma sequência da foto onde eu apareço com autoridades, com amigos, e temos também mosaico cultural. Então, meus amigos, este é o programa Hildebrando Marques, neste sábado de Páscoa, na Semana Santa. Então vamos à primeira sequência do programa, que é a sequência o pensamento do dia. Pensamento do dia. No pensamento do dia de hoje, essa mensagem para sua reflexão. Feliz Páscoa! Que a ressurreição de Jesus Cristo seja um farol de esperança em seus corações. A Páscoa é mais do que um feriado, é um momento de reflexão e de renovação. Muito bem, gente, estamos de volta aqui para seguir com o programa Hildebrando Marques pelas redes sociais, o programa Hildebrando Marques pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo TikTok e pelo Kawaii. Agora o programa apresenta o ponto de vista de Hildebrando Marques. O ponto de vista de Hildebrando Marques. Morreu no início da noite do domingo, dia 13, uma menina que foi atingida na cabeça por uma bala perdida na noite do sábado, no bairro de Água Fria, na zona norte da cidade do Recife. A informação foi confirmada, inclusive, pelo setor de comunicação de informações do Hospital da Restauração, no Derby, que fica na região central do Recife, para onde a criança foi levada. Segundo os parentes da garota Ellen Santos de Souza, que completaria 4 anos no domingo seguinte, e a família estava reunida em casa fazendo os preparativos da festa, preparando os bolinhos, os docinhos, quando chegou a notícia de surpresa pelos disparos. Segundo as testemunhas, os tiros foram disparados por volta das 20 horas. E neste horário, havia muitas pessoas nas ruas. Os criminosos teriam atirado na direção de um homem que estava fugindo por dentro da comunidade. Um parente da garota baleada
contou que os disparos foram realizados por um grupo de 4 homens que desceu do Alto do Pascoal, região próxima ao bairro de Água Fria, para executar o rival. Também, segundo esta pessoa, o alvo teria fugido por uma escadaria em direção ao córrego do Deodato, onde a criança estava. Os 4 suspeitos viram que o tiro tinha batido numa criança, pararam de atirar e retornaram pela mesma escadaria que desceram, comentou o parente da criança. Ainda de acordo com o familiar, a pessoa que acompanhava Ellen, a garota de 4 anos, entrou em estado de choque quando percebeu que a menina tinha sido atingida e uma vizinha tentou levá-las ao Hospital da Restauração do bairro do Derby. No caminho, elas encontraram uma viatura policial que terminou de levar a criança à unidade hospitalar. Quando ela percebeu que a menina tinha sido alvejada, ficou desesperada, sem controle, e sentou-se no chão. A vizinha viu que ela não estava em condições de socorrer pelo trauma que estava sentindo. Ela disse que, como tinha muita gente, parecia uma cena de guerra. 4 homens atirando, correndo no meio de uma multidão. Ela ficou traumatizada, sem forças para reagir. A criança foi internada na unidade de terapia intensiva do HR em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Ellen foi sepultada no cemitério de Santo Amaro, bairro do centro do Recife, na segunda-feira, no dia 14. Parentes e amigos da família levaram cartazes pedindo justiça e paz. Eu já disse aqui nesse ponto de vista que o Brasil está sem controle para conter essa violência desenfreada. Não é brincadeira, meus amigos, porque lá no Rio de Janeiro e São Paulo, nós sabemos que tem um poder paralelo ao poder que está no comando do Palácio. Tem o governo do Estado com todo o seu aparato, com a polícia civil, a polícia militar. E tem o outro poder que não é oficial, que é o poder dos bandidos, inclusive milícia, que cobram caro ao pessoal da periferia para passar em cancelas, cobra caro por um botijão de gás. Tem que comprar o botijão de gás ou de água aonde eles querem, o pessoal do PCC e de outras quadrilhas. Não é? Isso é no Rio, São Paulo, ali no centro do Brasil. Mas acontece, com essa briga que está acontecendo lá, polícia com milícia e bandidos do PCC e de outras organizações criminosas, eles estão estendendo os seus braços para outros estados. E o Nordeste é o foco deles. Já está no Nordeste essa questão de organizações criminosas, atuando inclusive os seus chefes dentro de presídios. Você quer saber? No Ceará, em Fortaleza, no centro da cidade, os bandidos estão cobrando dos comerciantes de 30 a 50 reais para que possa deixar abrir suas casas, ou seja, seus estabelecimentos comerciais só abrem as portas se pagar essa quantia de 30 ou de 50 reais. Fortaleza, lá no Ceará. Rio Grande do Norte está chegando também, na Paraíba, Pernambuco também. E aí a gente vê cenas dessa natureza que aconteceu
no córrego do Deodato, saindo de Água Fria, por ali, córrego do Deodato, uma garota que estava acompanhada de uma vizinha, né? Estava na rua quando o bandido correu, os outros 4 foram atrás e tome tiro e tal, e uma das balas pegou na cabeça da garota Ellen, que isso foi no sábado à noite. No domingo à noite, aliás, no domingo, dia 14, ela iria completar 4 anos. E a mamãe estava em casa, junto com alguns familiares, preparando o bolo de aniversário, os refrigerantes, os docinhos, outras guloseimas para os convidados da festa de Ellen. Aí chega a notícia inesperada de que a garota tinha sido socorrida para o Hospital da Restauração, vítima de uma bala, que não foi bala perdida, que estava com direção certa para um outro alvo. Aí pegou numa pessoa inocente. Essa criança foi vítima do crime organizado? Foi. Vítima do crime organizado. O governo do estado de Pernambuco deve agir o quanto antes com relação a isso, com a sua polícia civil, a polícia militar, que segundo um parlamentar pernambucano está com a deficiência de mais de 14 mil elementos nas hostes da polícia militar. E não pode faltar, porque o crime está se enraizando no Brasil inteiro. Eu estou falando desses 3 estados, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, mas já tem outros estados. A Paraíba já tem, aqui do lado de Sergipe, na Bahia, principalmente na Bahia, o crime organizado está lá, mandando na periferia, cobrando. E aí eles têm lá o cara que despacha o gás, a água mineral, esse negócio de telefone, como é que chama, da internet. Tem que comprar tudo que é deles, senão não tem. E tem lugares que eles cobram dos comerciantes já de há muito tempo, comerciantes enraizados naqueles setores, naquelas capitais, cobram essa bagatela de 30 a 50 reais por dia para que eles possam abrir as portas de seus estabelecimentos. Isso é um absurdo. Está chegando aqui, está se enraizando por aqui, ainda no final dessa semana, foi pego aí um cara com não sei quantas patoca de maconha, de cocaína, né? Então, é preciso que as nossas autoridades, das nossas polícias, intervenham nisso antes que aconteçam coisas piores. Porque eles começam pelos bairros. Essas organizações criminosas, elas começam pelos bairros. Aí vai ver ali, aqui a gente pode montar o nosso quartel, o general, e aí cobrar aqui desse pessoal, da barraquinha de Dona Maria, da venda de Seu Zé, da lojinha de Dona Quitéria, e por aí vai. Começa cobrando 10, 20 reais, já que é para dar segurança a você. Isso a gente vê, inclusive em novelas que tem uma novela passando aí, com uma onda, que tinha essas organizações, 3 ou 4 organizações, as mais famosas daqueles bairros, e que cobravam isso. Digo, olha aí, isso é um incentivo ao crime. Se o produtor ou o autor daquela novela quis, com isso, preparar já as pessoas, eu acho que não foi bem assim. Os bandidos se prepararam primeiro e estão entrando e cobrando e tirando sossego e a paz dos cidadãos e cidadãs que residem na periferia de Pernambuco. Essa garota Ellen, que foi vítima
dos bandidos num tiroteio entre Água Fria e o córrego do Deodato. A Ellen, que no domingo iria completar 4 anos, a mãe estava preparando a festinha, quando chega a notícia de que a garota foi vítima, recebeu uma bala na cabeça, foi socorrida por uma vizinha, depois pela polícia para o HR, e não resistindo ao ferimento, veio a falecer. Lamentável, uma garota de 4 anos, pernambucana, do bairro de Água Fria, com família humilde, mas que estava preparando a festinha de 4 anos dela. Era uma garota alegre, os colegas de escola fizeram passeata para externar a sua indignação contra esse estado de coisa que vem acontecendo. E aqui e acolá, né? Agora, a polícia, quando pega um maconheiro qualquer com 30 gramas ou 10 gramas de maconha ou de cocaína, baixa o sarrafo porque o cara é usuário. Não é assim. O crime está lá enraizado, inclusive dentro de presídios. O chefe da quadrilha está lá dentro do presídio, que já foi preso e tal, mas está pelo telefone celular. Eu não sei como é que a polícia e a justiça ainda não acabaram com essa história de entrar celulares em presídios. Para de lá os caras estão dando ordem, ou cometendo fraude, ou ligando para a casa do cidadão, pedindo aqui, ó, a gente está querendo isso aí, vai passar 2 colegas meus aí, o senhor vai passar o Pix para ele, não sei o quê. Como é que deixa entrar? Que fiscalização é essa que tem os presídios? Não pode ter meio de comunicação dentro de presídios para presidiários estarem fazendo isso ou aquilo, acontecendo dentro das prisões. Entendeu? Então, de forma, meus amigos, que eu já bati aqui nessa tecla de que o crime organizado está se espalhando agora pelo Norte e Nordeste e outras capitais, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, sabe, Mato Grosso, está procurando outros lugares, além do que já estão lá, né, calejados, que é Rio e São Paulo, e agora querem tomar conta da nação. E parece com o poderio bélico que eles têm, o poderio da arma de fogo, eles não estão nem aí, porque as nossas fronteiras secas são vulneráveis. Entram pelas fronteiras fuzis AR-15, não sei o que, 4 pistolas de grosso calibre que só são usadas por pessoas que compõem as Forças Armadas. Eles têm. O poder bélico dos bandidos é maior do que o dos agentes contratados pelos estados para combater a violência e os bandidos. É lamentável, fica também a nossa indignação com a morte dessa criança na semana passada, no sábado passado, com uma bala saída a arma de um bandido na perseguição a outros bandidos. A família está consternada, os amigos, vizinhos, os colegas de escola, pois era uma criança boa, criativa, uma criança alegre, comunicativa, tudo isso a professora falou dela. E a gente fica aqui a pensar, quando é que vão tomar providência enérgica? Tem esse negócio da polícia prender e a justiça fazer, como chamar, uma audiência de custódia, e logo após o cara está na rua ali. Mas não, tem bons antecedentes, tem residência fixa, não sei o quê, vai passar uns tempos em casa, depois parece. Não tem esse negócio, prendeu, sabe que o cara é bandido, é criminoso, tem que ficar preso. Esse negócio de soltou, porque um juiz de coração bom porque não foi com a família dele, né? Não foi com a família dele, um filho, um sobrinho, um irmão,
Pega esse juiz de coração mole e aí bota o cara na rua, lá vai o cara praticar de novo. Não tem ressocialização para esse tipo de pessoas. Eles querem se dar bem. E o cidadão de bens que pagam impostos, aí, com familiares morrendo à míngua, de uma forma absurda. Atenção, senhores governadores, governadoras, vamos tomar uma providência enérgica contra esse tipo de organização criminosa. Vamos reforçar o nosso policiamento. Esse é o nosso ponto de vista de hoje. Muito bem, meus amigos, estamos voltando, seguindo com o programa, e o Debrando Marques. O meu abraço ao Dr. Gilson Guedes, grande advogado, grande ser humano, por quem eu tenho uma grande admiração, inclusive já foi vice-prefeito da cidade de Carpina, já foi inclusive diretor também do Clube Lenhadores do Carpina, tem uma folha de serviços prestados aos seus conterrâneos, pois ele é filho de Carpina e de uma família tradicional, conheci seus pais, seus irmãos, e qualquer dia o Dr. Gilson estará aqui também com a gente, para a gente conversar a respeito de muita coisa. Um abraço, Dr. Gilson. E vocês, meus amigos e minhas amigas, que estão nos assistindo pelas redes sociais, peço a vocês que se inscrevam no nosso programa, no nosso blog. Inscreva-se no YouTube, acesse o canal, inscreva-se e ative as notificações clicando no sininho. Programa Hildebrando Marques ou blog Hildebrando Marques. Abraço a vocês e a gente vai seguindo com o programa, trazendo mais uma sequência. Agora nós vamos para a análise da pauta livre. Meus amigos, quando a gente liga a televisão ou vai para um blog desses que tem por aqui, ou esses que botam comerciais também, o que se dá é o tal do jogo da bet. Bet disso, bet daquilo, e olha que tem uma bet nacional, que é encabeçada, o seu garoto propaganda, é o ex-narrador esportivo Galvão Bueno. Também um sambista muito conhecido, que não me vem o nome aqui à memória agora, faz propaganda. Isso é uma grana, sabe? Patrocinar uma partida de futebol é muito dinheiro, uma cota daquela é muito cara, e essa bet não está nem aí. Eu nunca joguei essa tal de bet. O meu jogo é na loteria da Caixa Econômica Federal, é a Mega Sena, é Loto Fácil e Equina, pronto. Porque se eu perder, eu sei que eu estou deixando o meu dinheiro nos cofres da nação, não é? Para outras obras, inclusive obras sociais, e é uma coisa segura. Eu não jogo mais, e apesar de já ter passado como gerente de banca de bicho, que naquela época a banca de bicho era o negócio mais honesto que eu podia presenciar. Naquela época, banca de bicho, inclusive no interior, na capital, nos arrebaldes, o camarada pegava um talão, ali ele punha um carbono, aí você quer jogar, eu quero jogar o grupo do cachorro, 05, então, a dezena do cachorro, 17, 18, 19, 20. Agora eu quero jogar milhar e centena do milhar. Passa aí. Primeiro ao quinto, tal, e somava. O cambista, como era chamado, puxava uma daqueles talão e tirava de cima, dava o apontador, ou seja, o apostador. Isso era para o jogo
da tarde e também tinha jogo de noite, a rodada, como chamavam. Tinha até uma chamada Aval, tinha a loteria dos bicheiros, tinha uma Aval, era quem dava o aval para que aquilo funcionasse tudo direitinho. Tinha o cambista inscrito, se desse na roda da tarde de 3h30, aquilo que o camarada tinha jogado, podia ir lá na banca, ele jogou, que ele recebia ali ou à tarde ou daqui a 1 hora, com um pedacinho de papel que não tinha nada feito, era tudo feito ali na mão, o nome da banca em cima, o cabeçalho, né? E não tinha nada que foi para o cartório ali bater ali para, sabe? Para dar uma coisa mais oficial. Não tinha nada não. Era o cabelo do bigode. E aí eu me lembro até que eu fui pegador de bicho nos pontos, eu fui balconista de banca de bicho, eu fui gerente de banca de bicho, e era tudo, não deixa de ali ou aqui aparecer um fraudador, né? Que isso em qualquer tempo teve, desde os primórdios deste Brasil nos anos de 1500, nós já vamos aí com 525 anos. Fraudes sempre aconteceram, vem acontecendo, e agora na era da cibernética, na era da informática, é que as pessoas fazem isso mesmo. Então, essas bets que são anunciadas aí pela televisão, já estão a ponto, porque é negócio do jogo. Qual é o placar do jogo? Quantos gols fulano pode fazer? O time pode ter um jogador expulso. Tá tudo lá. Você querendo que jogar só naquele item, fulano vai ser expulso em tal jogo, no segundo tempo. Tá lá para você apostar. Se aquele cara for expulso, aquele jogador, ele vai ter uma grana. E é isso que está se dando por aí. Essas bets não é só no Brasil. Tem bets internacionais, né? Pois bem, investigados por apostas em cartão de Bruno Henrique, não, mas são parentes, porque está coberto aqui, eu não vi em cima, parentes do jogador do Flamengo, Bruno Henrique. Eles estão sendo investigados, inclusive o Bruno Henrique também, que é o centroavante do Flamengo, um grande jogador, joga muito. Dizer, foram parentes do jogador Bruno Henrique, estão sendo investigados por apostas, por um cartão que o jogador Bruno Henrique levou no jogo contra o Vasco, me parece, ou foi contra o Santos, e estão dividindo o lucro de R$702.500. Isso é o que está sendo dito pela Polícia Federal. São 9 os indiciados pela Polícia Federal por um esquema de apostas, por um cartão amarelo que foi dado ao jogador do Flamengo, Bruno Henrique, em um jogo entre Flamengo e Santos, em novembro passado. E tiveram lucros, não foi do ano passado, foi do ano de 23. Tiveram lucros com as bets que ficaram entre R$700 e R$2.500. Além dos 9 apostadores, o próprio atleta também está sendo indiciado por essa fraude, porque ele provocou, aí é o tal caso, o jogador provocou receber o cartão amarelo. Aí, como ele foi com muita reclamação, porque ele cometeu a falta para receber o cartão amarelo. Mesmo assim, o Bruno Henrique avançou no juiz da partida para tirar satisfação. Aí o juiz expulsou o vermelho, aí ele deu logo o vermelho e ele foi para fora. A Polícia Federal acredita que o atacante forçou uma falta em jogo contra o Santos no Brasileirão de 2023.
para levar o cartão e depois validar a aposta dos parentes. Porque os parentes perguntaram a ele, um irmão dele perguntou: quando é que você vai levar o cartão para a gente acertar que a gente está aí já com tudo certo para jogar, para quando você disser vai ser tal dia. Aí o Bruno Henrique disse: vai ser no jogo contra o Santos no segundo tempo. E não deu outro. Já nos acréscimos, não foi nem no tempo 45 minutos, foi nos acréscimos que ele provocou o cartão amarelo e em seguida o cartão vermelho. Segundo a investigação da Polícia Federal, 9 apostadores integravam 2 grupos, os dos familiares de Bruno Henrique e o de pessoas estranhas ao jogador. Entre os parentes está uma cunhada que obteve o maior lucro e recebeu R$ 1.700. No outro núcleo, um apostador teve ganhos de R$ 2.500. Isso certo, só foram certos de que iria acontecer. E o jogador disse isso e lá ele provocou levar o cartão amarelo e em seguida o vermelho. Segundo as investigações, o total apostado por todos os investigados foi de R$ 5.732,44, com um total de ganho de R$ 17.007,01. Levando-se em conta o que foi apostado, o lucro total foi de R$ 11.274,57. Na família do jogador, 3 pessoas apostaram no cartão do jogador. O seu irmão, Walter Nunes Pinto Júnior, a sua cunhada e uma prima. No outro grupo desconhecido do jogador, são 6 apostadores que não conhecem nem de perto o atacante do Flamengo, o Bruno Henrique. A ligação entre os grupos é Wander, irmão do jogador. Ele conhece Claudinei Vitor, Mosquete Bassan, que tem relação com os outros 5 apostadores. As investigações indicam que Wander Nunes Pinto Júnior, o irmão de BH, de Bruno Henrique, apostou R$ 380 e teve um retorno de R$ 1.180. Isso certo, líquido, claro para ele, que ia receber essa quantia, porque o jogador disse a ele: é tal jogo. Depois, no segundo tempo, e foi feito. O Flamengo, meus amigos, divulgou uma nota sobre o tema. O Flamengo não foi comunicado oficialmente por qualquer autoridade pública acerca dos fatos que vêm sendo noticiados pela imprensa sobre o atleta Bruno Henrique. Tanto é que o Bruno Henrique entrou na última partida no segundo tempo, mas no primeiro tempo estava lá no banco sentadinho, esperando a hora de jogar. Mesmo com essas notícias correndo, o técnico colocou ele para jogar. O clube tem compromisso com o cumprimento das regras e do fair play desportivo, mas defende por igual a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e o devido processo legal, com ênfase no contraditório e na ampla defesa, valores que sustentam o Estado democrático de direito. Isso é certo, isso é o correto, é o legal. O atleta está sendo indiciado por isso, né? Porque teve parentes e amigos que foram avisados disso e ele provocou que não havia necessidade dele fazer aquela falta e ele fez propositalmente para receber o cartão. Devido ao lance da partida, que não era tão violento, recebeu o cartão amarelo. Mas foi tomar satisfações com o árbitro da partida e o árbitro da partida deu o segundo cartão, que foi o cartão vermelho. É lamentável que um esporte tão bonito, que é a paixão do brasileiro, o futebol, esteja passando por esses momentos de violência em campo, de violência fora de campo, e agora com essas betes que aparecem por aí, havendo essas fraudes entre apostadores, entre, como chamam, intermediário, né? Tem um intermediário que vai procurar o jogador para dizer: tu cai na hora tal,
para fazer um pênalti e o que sair a gente vai apostar nisso. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Isso deve ser apurado com rigor para punir esse tipo de coisa. O jogador, tem outro jogador que está na mesma situação e está jogando fora, que é o Lucas Paquetá. Inclusive, lá onde ele está jogando, no exterior, está para ser banido do futebol, peremptoriamente. Sem finir, vai ser banido do futebol. O Lucas Paquetá também passando por esse mesmo processo. Isso é lamentável. É preciso que o futebol volte aos valores de antes, quando se jogava por amor à camisa. Hoje não. O jogador vai recebendo milhões. Tem jogadores aí riquíssimos, feito o Neymar mesmo, é um sujeito podre de rico, inclusive investindo o seu dinheiro através de seu pai, que é o seu empresário, Neymar Júnior, Neymar Pai, no balneário Camboriú, uma construção lá valiosíssima, aqui no Nordeste, nas praias de Carneiros, a Praia dos Carneiros, e Porto de Galinha está construindo aí um resort, me parece, que é o mais moderno do Brasil, com dinheiro do futebol, riquíssimo. Hoje não tem aquela de jogar por amor à camisa, não. É de olho nisso aqui. E além disso, do cara ganhar bem, como é o Bruno Henrique, Lucas Paquetá e outros, que ganham bem de seus clubes, ainda acham pouco e vão praticar. Quer dizer, está indiciado, está sendo apontado como um sujeito que praticou esse tipo de crime. E se praticou esse tipo de crime, e a investigação que for feita descobrir que isso é verdade, merece exatamente a punição de ser banido do futebol para servir de exemplos para outros. Esse foi o nosso assunto da nossa pauta livre de hoje. Bem, minha gente, vamos seguindo aqui com o programa Hildebrando Marques, e vocês não esqueçam de nos ajudar inscrevendo-se no YouTube, nesse aplicativo. O YouTube, você inscreve-se, acessa o nosso canal, nosso programa, inscreve-se e ativa as notificações, tocando lá no sininho. Programa Hildebrando Marques, o blog Hildebrando Marques. Agora, dando sequência, nós vamos convidar um amigo nosso, que é um advogado que milita aqui em Pernambuco há muito tempo, também ele é economista, e tem aqui uma sequência que ele dá umas dicas muito boas. É o advogado e economista Pedro Paulo, na sequência, uma voz em defesa do consumidor. Olá, meu amigo Hildebrando Marques, aí diretamente de Palmares, para todo mundo pela internet e pelo programa Hildebrando Marques. Um abraço à produção, que sempre me atende com muito carinho, sempre recebe nosso material com muita atenção. Hoje eu gostaria de falar, Hildebrando, sobre aqueles casos. O consumidor está em casa, aí bate os correios na campainha, ou então ele encontra na caixa de correios um cartão de crédito que ele não pediu. E aí, como é que fica? Então, se ele não quer o cartão, ele deve ligar para a empresa que remeteu o cartão para ele, que pré-aprovou, sem o consentimento dele, aquele crédito, aquele cartão, e dizer que não quer. De imediato, ele deve o quê? Quebrá-lo, já de imediatamente. Já de imediato. Agora, se vier fatura, extrato, aquelas taxas anuais, alguma cobrança, algum seguro, aí sim, cabe ao consumidor ligar para lá e dizer, olha, eu liguei e tem um protocolo aqui anotado. Importantíssimo anotar o protocolo.
toda a relação do consumidor deve ser, de preferência, protocolo, quando for por telefone, computador ou por escrito, não é? Tem que ter um comprovante. E aí o consumidor deve dizer que realmente pediu o cancelamento. Se a empresa de cartão de crédito não quiser estornar, cancelar o valor dessa dívida que o consumidor sequer fez, sequer queria aquele cartão, então deve ele procurar um advogado ou ir diretamente aos juizados do consumidor, porque isso cabe também uma ação indenizatória por dano moral e uma ação de obrigação de fazer, que é fazer com que aquela empresa desconstitua aquele débito que ele não fez. É uma ação só, ação de obrigação de fazer, acumulada ou combinada, como se diz no direito, com um pedido de indenização. Um forte abraço a todos e até a próxima. Agora, meus amigos, vamos seguindo, trazendo a sequência, focalizando na notícia. Vamos focalizar essa notícia aqui, que saiu no Jornal do Sul, mas que envolve todo esse mundo da política. Vocês sabem que os deputados federais hoje, e os senadores, estão com mais poder do que o presidente da República. Por quê? Porque são blocos, são partidos juntos e que reivindicam isso, reivindicam aquilo e terminam sendo eles quem mais tira dinheiro da nação. Tem as emendas parlamentares, né? Que essas já vêm de muito tempo, que eles são emendas que ele manda dinheiro assim. Para o Hospital do Câncer de Pernambuco, tem um deputado Romeu, não sei o que da Fonte, Eduardo da Fonte, que ele ajuda muito o Hospital do Câncer de Pernambuco, inclusive com restauração, modernização de equipamento, essa coisa. O pessoal da administração tem feito essas declarações já através dos programas de televisão, de rádio e tal. E além dessas emendas parlamentares, que já são oficiais, inventaram a tal a emenda PIX. A emenda PIX. Uma emenda PIX é da seguinte forma: o parlamentar, o deputado federal ou o senador pede uma emenda PIX para mandar para tal lugar. Não, aí ele não precisa prestar conta disso aí. Tira o dinheiro, manda para o prefeito tal ou para o governador tal. A verba foi tanto, vamos dizer 5 milhões. Não precisa dizer para que foi o governador ou o prefeito, não precisa dizer em que gastou. Quer dizer, o dinheiro da nação sai assim, pelo ralo. O deputado faz uma emenda PIX, manda para tal lugar, para um município qualquer aí. O prefeito recebe aquilo, faz o que ele quer com aquele dinheiro, porque não tem a verba não é destinada especificamente para uma obra ou para uma obra social. Não, vai para lá. E quem sabe se aquele dinheiro o prefeito gastou mesmo? Quem sabe se não... Não é? Mal dizendo, me desculpe a colocação, mas nesse mundo que a gente está vivendo só pode pensar coisas piores. Emenda PIX, isso é uma vergonha, sabe? Chegou até no Supremo Tribunal Federal um ministro, que é Dino, botou o dedo na ferida, disse: não, isso aqui está errado. Vamos ver como é que está sendo gasto isso aqui, não vou liberar, vou mandar aqui agora mesmo para o Tribunal de Contas da União, mandar para o Caixa Forte da Nação, que não libere isso enquanto esse pessoal não disser para onde está indo. Foi um Deus nos acuda. Só faltaram ir lá no Supremo Tribunal Federal para tomar satisfações com esse ministro Flávio Dino. Flávio Dino, que foi governador, foi senador, deputado federal, e foi convocado pelo presidente, aliás,
foi convocado pela Justiça para ser foi indicado, inclusive, não foi convocado, foi indicado pelo presidente Lula para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Botou o dedo na ferida e aí os parlamentares não gostaram. Mas vejam esse exemplo de um Pix, não aqui de Pernambuco, mas a gente sabe que aqui os deputados têm direito também a Pix e não explicam para que vai, para onde vai, como é gasto. É uma esculhambação com o dinheiro da nação. Um senador chamado Alexandre Giordano, ele pertence ao quadro do MDB de São Paulo, destinou uma verba de 3 milhões para que a prefeitura de Morungaba, no interior de São Paulo, uma cidade pequena, de 14 mil habitantes no máximo, menor, muito menor do que Lagoa do Carro, menor do que Lagoa do Taenga, menor do que Tracunhaém, menor até do que o bairro Novo aqui em Carpina, que tem 22 mil moradores. Essa cidade tem 14 mil habitantes. Não chega nem a 14 mil, é 13.700. Localizada a 113 quilômetros da capital paulista. Esse dinheiro foi para que a prefeitura realizasse, ou realize, que não foi, as obras não começaram, realize melhorias em uma estrada que leva até um hotel da propriedade do senador. Veja bem, os senhores, a que ponto nos chegamos. O senador tem um hotel lá, a estrada não está boa, ele pegou um Pix de 3 milhões e enviou para o prefeito melhorar a qualidade da estrada até chegar ao seu hotel que ele tem junto com outros sócios. O recurso foi enviado por meio de emenda Pix, em que o dinheiro cai direto na conta da prefeitura, sem precisar do aval do governo federal. Sem precisar do o governo federal dizer, dá isso aí. O caso foi revelado pelo portal Metrópolis e confirmado pelo Globo. Segundo dados disponíveis no portal de convênios do governo federal, o investimento servirá para a realização de paisagismo da estrada, chamada de Estrada Benedito Olegário Chiavato, mesma via onde fica o Hotel Fazenda São Silvano, que pertence ao senador. O negócio hoteleiro está registrado na Receita Federal desde 2015 e está em nome do senador e de um grupo empresarial que também pertence a ele. Procurado para explicações, o senador informou por meio de sua assessoria, não foi ele que disse, mandou a assessoria responder, que a destinação de emendas por parte do parlamentar ocorre a partir de solicitações das autoridades municipais. Ao dedinho, à mentira, sempre em consonância com o interesse público, disse a assessoria do senador. Nesse caso específico, indagado, a assessoria disse tratar-se de vias públicas que servem à coletividade e, como tal, estão aptas a receber recursos públicos desde que cumpram os requisitos constitucionais e legais exigidos. É o que diz a nota da assessoria do senador. Nas redes sociais, o hotel informa que dispõe de uma estrutura completa em meio ao verde e à natureza, com diárias que ultrapassam uma casa de R$1.000. Imaginem vocês, uma diária de um hotel custando acima de R$1.000, quando grandes hotéis aí recebem R$400, R$500 por uma suíte especial. Lá está acima de R$1.000 uma diária. Imagine que luxuosidade tem esse hotel. A estrada onde está prevista a obra é conhecida como a Rota do Charme. Rota do Charme. A obra ainda não teve início porque aguarda os trâmites formais de contratação da empresa, que também já vai aí no Mondé,
e a finalização dos projetos para a execução das intervenções. Somente no ano passado, o mesmo parlamentar, esse senador Giordano, do MDB de São Paulo, somente no ano passado, esse parlamentar, o senador, enviou pelo menos 15 milhões em emendas para a cidade do interior paulista, que é comandada por seu aliado político Luiz Fernando Miguel, do PSD, conhecido também por Marquinho. No ano passado, uma cidade do interior de São Paulo, um aliado desse senador, recebeu em emendas parlamentares 15 milhões. Aí você fica a pensar, será que esses caras só fazem essas emendas? Porque eu acho que lá, não tem parlamentares sérios, que trabalha aqui em bem de uma obra social, do hospital, de uma escola, de uma faculdade. Tem gente séria. Mas grande parte é olhando, está lá para gastar dinheiro para se eleger, né? Porque esse cara aí, esse Giordano, esse senador por São Paulo, gastou muito dinheiro para se eleger para isso, ó. Tudo olhando para o umbigo dele. Olhando para mim, onde eu tenho um aliado lá, eu vou mandar 15 milhões lá para ele, lá a gente se acerta depois. Tem o meu hotel lá que está com a estrada meia precária, vamos fazer uma coisa bonita lá, e mandou uma emenda do Pix de 3 milhões, que as obras ainda nem começaram. Isso é um absurdo, meus amigos. Eu não sei quando é que esse país vai mudar com relação aos nossos políticos. Eu não digo todos, porque toda regra tem exceção, e não são todos dessa forma. Eu conheço parlamentares aqui pernambucano que distribui obras. Eu sei que tem obras de um parlamentar de Macaparana que distribuiu emendas para Nazaré da Mata, distribuiu para os municípios em que a coisa está andando. Mas tem parlamentar, através de emendas, que já tem uma parente sua em prefeitura e já tem 100 mil reais em emendas para gastar. Tem uma parente que é prefeita e essas emendas de 100 mil reais, antes de qualquer coisa, que ela, como os outros prefeitos e prefeitas, 4 meses no comando, mas já tem 100 mil reais de emendas para gastar. Quer dizer, se eu sou o irmão, o marido, ou tenho um pai numa prefeitura, eu vou mandar emendas para esse pessoal que é meu, que sai, eu sei o dinheiro para onde vai, o que ele gastou, se sobrou uma coisinha para a campanha, tem essas coisas todas. E ninguém vê, ninguém se mexer para mudar essa questão aí, a questão eleitoral, inclusive do fundo partidário, da eleição, do dinheiro eleitoral, que teve uma campanha de 8 bilhões de reais, foram gastos com dinheiro tirado do bolso do povo. 8 bilhões numa campanha para os partidos, né? O partido tem que gastar do dinheiro do associado, ou seja, do vereador que ele tem, do deputado, do prefeito, do senador, governador. Os associados têm que tirar do bolso para gastar com campanha eleitoral. Não tirar o dinheiro que o povo paga de impostos para financiar fundo eleitoral, fundo partidário, essas coisas todas. É uma vergonha a política desse país. Essa é a nossa avaliação também aqui no... Oi, meus amigos, oi, minhas amigas, um grande abraço ao meu amigo
Milton José, na cidade de Paudalho. Ele, sua esposa, os familiares todos. Qualquer dia nós vamos aí tomar um café, que eu agora estou tomando café na casa dos amigos. Se tiver ovo, eu também vou comer. Sabe por quê? Ovo e café, que o que mais o pobre consome, estão pelos olhos da cara. E Milton José tem um dinheirinho guardado, é empresário, sabe? Do ramo de olaria, não é? Estou brincando, Milton. Se incomode não, que se eu for é melhor a gente tomar um uísque junto, porque gasta menos do que o café. Abraço, meu querido amigo Milton José, da cidade de Paudalho, também participando do quadro do governo de Paulinha da Educação, que é a prefeita atual de Paudalho. Ele está na secretaria de governo, juntamente com o Eufrásio Filho, que já foi prefeito da cidade, e é um amigo também que a gente tem aqui. Agora vamos para outra sequência no programa, que é o direito de quem tem direito. É sobre previdência e é sobre trabalhismo, que esse meu amigo, esse advogado de renome, colabora com esse programa. E também nesse sábado de Páscoa ele está aqui para dar a sua dica. É o meu amigo Dr. Ney Araújo. É com você. Olá, diligente comunicador Ideobrando Marques e comedidos telespectadores deste programa. Vamos trabalhar? O Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu que os valores recebidos pelos segurados do INSS até 5 de abril de 2024, em decorrência de ações judiciais favoráveis à revisão da vida toda, não devem ser devolvidos. Ainda de acordo com a decisão unânime do STF, excepcionalmente, neste caso, não serão cobrados honorários e custas judiciais dos autores que buscavam a revisão da vida toda por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até aquela data. Segue, meus amigos, o programa, e eu espero que vocês colaborem conosco para a gente ter mais gente com a gente assistindo, analisando, comentando, não é? Inscrevam-se no YouTube, acesse o canal, inscreva-se e ative as notificações clicando no sininho. Programa Hildebrando Marques ou blog Hildebrando Marques. Tanto faz, uma coisa leva a outra, tá certo? Bom, um abraço. Agora nós vamos para a sequência da entrevista, que é a Hora da Verdade. Hoje temos um convidado especial, é o pároco aqui da matriz de São José, o pároco aqui dessas igrejas, São Sebastião, matriz de São José, são 11 templos que este padre trabalha com os seus fiéis, com as suas ovelhas. E ele é novo, é o padre Ivan Alves, que realizou agora, nesse mês que passou, realizou a festa do padroeiro de Carpina, o carpinteiro São José. E vocês sabem que por causa do pai, São José, Jesus também foi carpinteiro. Jesus foi carpinteiro. Carpina, o nome é porque aqui tinha muitos carpinteiros. Aí eles não chamavam carpinteiro, chamavam de carpina, porque trabalham no ofício do carpinteiro. Aí era a Floresta dos Leões, que de leões aqui nunca teve nada, tinha uma mata fechada, tinha várias árvores grandes e tal,
tem outros, mas de leão nunca teve nada. E o principal símbolo da cidade de Carpina é um leão que veio da França, trazido por um jornalista que aqui veio morar e mandou trazer em ferro fundido. E este leão está exatamente na entrada da Praça São José, que é a praça onde está os dois poderes eleitos pela sociedade carpinense, poder executivo, poder legislativo e o poder da Igreja Católica, que é a matriz principal, que é capitaneada hoje pelo padre Ivan Alves, um moço de palavra fácil e que vem dando conta do recado. Vamos à entrevista na Hora da Verdade. Aliás, quem tem medo da verdade, não, a Hora da Verdade. É o nome da sequência, a Hora da Entrevista. Eu converso hoje com o padre Ivan Alves neste sábado de Páscoa. Muito bem, minha gente, conforme anunciamos, aqui está para a sequência A Hora da Verdade, um convidado especial meu, convidado especial do programa, que é o responsável pela matriz São José de Carpina. Tivemos as festividades de São José, que é o padroeiro de Carpina, pela sua condição de carpinteiro. E hoje eu convidei para esta conversa amistosa aqui para falarmos sobre a Páscoa, não é? Estamos na Quaresma e o padre Ivan Alves veio para conversar com a gente sobre a Páscoa. Eu já o conhecia antes e ele foi quem celebrou o casamento de um irmão meu na casa paroquial, ali na ação paroquial de assistência. Não sei se é chamada assim, mas foi assim, com esse intuito que ela foi construída. E o padre Ivan Alves é um potiguar. Ele nasceu no Rio Grande do Norte, é salesiano, e vocês sabem que o Colégio Salesiano aqui em Carpina é muito bem conceituado, e daqui chegaram até a celebrar e ser pároco daqui de Carpina, que a paróquia daqui envolve a Igreja Matriz de São José, que é o padroeiro da cidade. Me parece que envolve também a Igreja de São Sebastião. Sim. E envolve a Igreja de Santo Antônio, no bairro de Santo Antônio também não. Não, lá já é outra paróquia. Já é outra a paróquia paróquia de Santo Antônio. Mas a paróquia de São José, além da Igreja Matriz, tem mais 11 capelas. Me diga, e aquela igreja lá, Nosso Sagrado Coração? Também lá é outra paróquia. É outra paróquia. Carpina tem 3 paróquias. São José, que é a primeira, mais antiga, de 1910, e mais recentemente Sagrado Coração e Santo Antônio. Padre Ivan Alves, um prazer, muito obrigado, uma honra recebê-lo aqui no nosso programa, para a gente conversar sobre a Páscoa, sobre a Quaresma. O senhor, como eu já falei, é potiguar. Exato. Há quanto tempo de sacerdote? Eu estou com 3 anos de sacerdócio, né? Fui ordenado padre aqui no Recife, por ser salesiano, as nossas ordenações são aqui no Recife, e imediatamente após a ordenação já fui enviado a Carpina, primeiro como auxiliar do pároco anterior, e no meio do meu primeiro ano de sacerdote, acabou que ele foi transferido e eu assumi a paróquia interinamente e estou nessa interinidade. Certo, quer dizer que o senhor veio como auxiliar. Isso. Para cá, e aí foi ficando. O senhor tem um jeito muito sereno de conversar, de celebrar. Eu vi uma celebração sua, inclusive, na festa de São José, que foi uma festa bonita, né? Sim. E culminou com um show do padre Fábio de Mello. Exato. Lá no pátio de eventos, onde ocorreu muita gente.
porque o padre Fábio de Mello tem uma fama nacional. Sim, um alcance gigante. Não é? E nós sabíamos que ia dar aquele pessoal todo, principalmente de mulheres que têm um carinho muito grande pelo padre Fábio de Mello. Foi uma festa bonita, que o senhor conduziu aqui junto com a logística da prefeitura e dos comerciantes. Sim. E o senhor já está ficando conhecido na cidade pela essa sua serenidade, pela essa sua docilidade. Que bom. Né? Padre Ivan Alves, vamos falar sobre a Páscoa. Eu sou como representante da Igreja Católica, que é a religião mais longeva do mundo, não é? Vem desde o primórdio da humanidade, e eu acho que ainda é a que tem o maior rebanho ainda. Aqui e acolá se perde uma ovelha, em virtude de umas certas criações que existem por aí. Eu não quero entrar no mérito da questão, porque quem somos nós para julgar? Sim. Cada um tem a sua consciência. Mas eu estou aqui acompanhado do padre Ivan Alves. A sua avaliação sobre Carpina, sobre os fiéis da Igreja Católica em Carpina. Eu primeiro tenho que dizer que fiquei muito feliz quando soube inicialmente que viria para Carpina, né? Eu morei aqui a primeira vez entre os anos de 2009 e 2011 como seminarista no Colégio Salesiano, e depois vim novamente para cá como padre. Hoje não avaliação eu diria, mas minha conclusão é da minha felicidade de estar aqui. Coisa boa. As pessoas demonstram uma fé formidável, uma resposta muito boa a tudo que a gente propõe, né? A festa de São José foi um exemplo disso. Então todos os dias a igreja sempre lotada, com muita gente. É uma igreja grande, então para lotar dá trabalho. É grande, é. Então, graças a Deus, o povo tem um fervor muito grande, né? Uma fé muito grande, né? Graças a Deus, e isso para a gente é motivo de alegria, é motivo de entusiasmo no trabalho. Ô Padre Ivan, e a programação normal da matriz de São José são missas pela manhã e à tarde, né? Na verdade, nos dias de semana, missas à tarde. À tarde. Sempre às 5 da tarde, de segunda a sexta, de terça a sexta. Na segunda, a missa, às 5 da tarde, é da Capela São Sebastião, ali na Praça Central, onde a gente sempre celebra em memória de todos os já falecidos, né? E na matriz temos também, durante o domingo, aí sim, no domingo temos missas pela manhã, à tarde e à noite. Então pela manhã 6 da manhã, 9 horas, à tarde 4h30 e à noite 19 horas. Isso no domingo? Isso no domingo. É puxado no domingo, né? É um pouquinho puxado, porque não tem só a matriz, também tem, mas são 4 missas na matriz e 5 nas comunidades. Então, e o senhor participa delas todas? Todas não, porque tem os outros padres que me auxiliam. Certo, tem aqueles horários paralelos, né? Exatamente, também, né? Exatamente. Mas sempre estou em pelo menos 4, 5 a cada domingo. Interessante. E o padre, esses casamentos que são celebrados, do meu irmão foi celebrado quando eu vi na ação paroquial de assistência, mas tem gente que gosta de uma coisa mais pomposa, tal. Existe ainda espaço no programa, na programação da igreja, mas isso tem que ser programado muito antes, né? Exato. Os casamentos, eles acontecem tanto na matriz quanto em qualquer uma das capelas, assim queiram os noivos. Certo. Então, de fato, eles precisam procurar um pouco antes, para que a gente possa agendar esse momento celebrativo, e em qualquer uma das capelas é possível realizar. Em geral, a maior parte dos casamentos acontecem na matriz, na capela Nossa Senhora das Graças e na capela do Salesiano. São as mais procuradas pelos noivos. Me diga uma coisa, padre, e as missas de 7º dia? Às vezes, como no meu caso, quando a minha esposa faleceu, eu procurei, não era o senhor, era outro padre, e ele disse: Delbrando, não temos, mas temos uma coletiva, a gente pode fazer na coletiva, porque inclusive você se livra de uma taxa que nós cobramos aqui quando é para uma pessoa só. Como é que é feito isso?
Nós temos dentro da igreja o que a gente chama de missa particular, que seria esse caso que o senhor citou agora, quando sua esposa faleceu. A missa particular, ela acontece, né? Agora ela acontece em um outro horário, que não às 5 da tarde. Ah, certo. E o fiel pode procurar, agendar, não é problema. Ou ele pode, na missa normal, do dia a dia, colocar a intenção lá do seu ente querido falecido, como muitos fazem, né? Livrando inclusive dessa questão de taxa, para não ter que pagar mais, então fica uma missa normal. Casamento também paga uma taxa, né? Casamento também paga uma taxa. Eu acho muito justo porque é um momento que o cidadão vai contrair um matrimônio, que é uma festa mais pomposa, que já contrata um buffet, já contrata uma pessoa para a ornamentação da igreja, né? Mas vale dizer que às vezes as pessoas pensam, né? Eu não vou casar porque eu não consigo pagar isso. Sim. Se a pessoa realmente, sua renda não é suficiente, não é por isso que fica sem casar. Nós temos opções. Temos sempre o casamento comunitário, que acontece 2 vezes no ano. Então teve um agora durante o mês de março e teremos um em novembro. Ou então você pode fazer a declaração de baixa renda e aí você é dispensado dessa taxa. Mas me diga, padre, esse casamento comunitário eu tenho visto falar muito aí, já ocorre muita gente, já ouvi isso até me parece em presídios, eu já vi falar de casamento comunitário. Tem o mesmo sentido, né? Mesmo para sentido. A igreja tudo é tudo. Sim. Para a igreja não importa se é um casal, se são 10 casais, tem o mesmo valor, o mesmo sentido. A única questão é que não vai ter aquele momento exclusivamente daquele casal, mas outros casais vão estar juntos. Mas quando o senhor fala nesse momento exclusivo, é aquela coisa de ir ao altar junto, os dois, né? E a entrega da aliança, mesmo aquele ritual. Mesmo no comunitário isso acontece. Acontece, mas de uma forma geral. Só que de uma forma mais geral. Feira é o único dia no ano que a igreja não celebra missa. Não tem missa. Na Sexta-feira Santa? Na Sexta-feira Santa. O que temos é uma celebração da palavra com um rito de veneração da Santa Cruz. Esta celebração, ela não é missa por quê? Porque a missa máxima está acontecendo naquele momento, quando Jesus se entrega. Toda missa ela é um sacrifício, né? A missa, mais do que um encontro, um momento de fraternidade, ela é um sacrifício. Então, na sexta-feira, nós temos às 3 da tarde, segundo os evangelhos, a hora que Jesus morreu. Então, não tem a procissão? Temos a procissão. A procissão acontece no final da tarde, às 5 horas, a procissão do Senhor Morto. É a via da procissão pelas principais avenidas da cidade? Pelas principais avenidas da cidade. Mais cedo ainda nesse dia, nós já começamos às 5 da manhã, com a via sacra, lembrando cada passo de Jesus até chegar ao Calvário. Então, 5 da manhã, a via sacra, 3 da tarde, a celebração da paixão, e 5 horas da tarde, a procissão com o Senhor Morto. Eu saí aqui, às vezes, teve uma vez que eu não fui esse ano na saída do altar dela, quer dizer, não, do São José. Sim. Tinha até um trio elétrico uma vez, tal, não sei se teve esse ano. Sim. E saiu aqui, foi pela Avenida Chateaubriand, entrou ali, depois na Avenida Joaquim. Aqui tem a rodoviária, a estação rodoviária. Sim. E sai, vai. Faz parte do sacrifício, principalmente para aquelas senhoras mais de idade. Nós sempre dizemos antes das procissões que na igreja só fica quem tem dificuldade de andar. Certo. Faz parte do processo de penitência. Certo. O caminhar. Esse ano, tanto em São José quanto no Senhor Morto, a gente deu uma encurtada no percurso. Sim. Porque a gente sabe que tem muita gente que tem um pouco mais de dificuldade e mesmo assim quer ir. Né? E mesmo assim quer ir. Então a gente diminuiu um pouco. Fez bem. Muito consensual. Já no sábado, é o Sábado Santo, a Vigília Pascal, a noite mais santa do ano, celebrando a ressurreição de Cristo. O que quer dizer isso, Padre Ivan? A Vigília Pascal, a gente diz que é a mãe de todas as vigílias na igreja. Talvez seja uma das missas
talvez não, é a missa mais bonita que temos no ano. Ela começa fora da igreja, na frente da igreja, onde se monta uma fogueira, o padre faz uma bênção naquele fogo e ali o povo acende suas velas, representando a luz de Cristo ressuscitado que vence a escuridão. Então nós entramos ainda com a igreja inteiramente no escuro, aos poucos essas luzes vão... A igreja fica sem as luzes acesas. Sem nenhuma luz acesa, apenas as luzes das velas do povo. Então, certo. aos poucos, à medida em que a celebração vai acontecendo, as luzes vão sendo acesas paulatinamente, até chegarmos no canto do Glória, do Aleluia, onde dizemos agora sim Jesus ressuscitou, e então se tocam sinos, a igreja fica inteiramente iluminada, se colocam flores. Então essa é a missa mais bonita que temos no ano, onde também acontecem batizados, porque aqueles adultos que ainda não foram batizados se prepararam durante um ano e nessa noite eles recebem o batismo, a vida nova em Cristo. Os pagãos, né? Exatamente. Opa, na minha juventude, eu digo na minha juventude, o senhor é um padre jovem, dedicado à causa do sacerdócio. E nesse sábado, que era chamado também o sábado de Páscoa, e se costuma, não sei se ainda é costume das pessoas, fazer o carnaval, que é aquele carnaval da Páscoa, depois de 40 dias, tal, o carnaval dos clubes. Hoje não se tem mais clubes na cidade, mas naquela época tinha 2 ou 3 clubes aqui na cidade. Se esperava os jovens, na sua frivolidade, ansiosos para participar da festa da carne, que é o carnaval, e não, mas só depois que o padre encontrar a aleluia. Tem isso aí. Há uma tradição popular em torno disso. Isso é porque se chamava antes Sábado de Aleluia. Sábado de Aleluia. Isso. Então dizia-se que o padre procuraria o aleluia para dizer ao povo. É que na verdade nós passamos 40 dias na missa sem dizer a palavra aleluia. Certo. Não há a palavra aleluia porque estávamos nos preparando. Só nesse período da quaresma. Só nesse período da quaresma. E então na noite do sábado é o primeiro momento quando se diz novamente a palavra aleluia. Então ficou essa ideia. Certo. Mas ainda existe, tem um momento solene que se canta por 4 vezes a palavra aleluia, pela primeira vez depois de 40 dias. E a tradução de aleluia? Aleluia é uma expressão de alegria, né, de celebração, de júbilo para as liturgias, né? Uma tradição, no final das contas, hebraica, né, judaica. Certo. Então o aleluia, o haleluia. Aleluia. Vem... Tem até uma música, né? Eu fui de coral também, participei do coral na Assembleia Legislativa, onde trabalhei por quase 40 anos, e nós cantávamos essa música, é muito bonita. Exato. Aleluia. Exato. Toda a Páscoa, na verdade, ela tem fundamentação na cultura judaica. A Páscoa não nasceu cristã. Ela nasce no mundo judaico celebrando a saída do povo, que era prisioneiro no Egito, para a Terra Prometida. E Jesus dá um significado novo, né? O significado de não uma saída de escravidão física, mas a saída da escravidão do pecado e da morte para a vida. Então o aleluia ele tem um papel principal dentro da celebração do sábado à noite. Que é o momento da alegria. É o momento da alegria, da exultação, porque Cristo ressuscitou. E finalmente chega o domingo, que vai ser o domingo 20, o domingo da Páscoa. Isso. A grande festa da ressurreição do Senhor. Cristo vive e reina entre nós. Aí já está consumada a ressurreição, né, de Cristo. E aí ele é recebido, né, com aquela honra e glória do povo. E aqui como é que vai ser essa festa? Nós teremos as missas do domingo de manhã. Então às 6 da manhã a primeira missa na Igreja Matriz, 7h30 em São Sebastião, 7 horas no Cajá, Nossa Senhora das Graças, depois 9 horas de novo na Matriz e 11 horas na comunidade Santa Luzia, ali depois do Pé de Jaqueira, que o pessoal diz, né? Eu sei, aquela mesma avenida que a gente passa em frente à estação rodoviária. Isso, vai ter aquele seguindo direto. A gente chama Pé de Jaca, né? Isso, Ele seguindo fica no até centro. o final,
tem a Capela Santa Luzia, às 11 horas tem a missa lá. Depois, à tarde... Isso de manhã. Isso de manhã. Certo. À tarde, às 4 da tarde, todos nós somos convidados a ir até São Sebastião, e de lá a gente vai sair em procissão com Cristo ressuscitado até a matriz, e às 5 horas, 5h15, começamos a missa, que a gente chama Missa de Páscoa das comunidades. Então todas as capelas... Interiormente, na Igreja Matriz. Todas as capelas vêm, participam juntos dessa missa, encerrando assim a programação da Semana Santa e o Domingo de Páscoa. Que coisa boa. Você que é católico, meu amigo, você que acredita nas intenções do homem que veio à Terra através do seu Pai, Divino Mestre, não pode deixar de participar. Não que vá a todas, mas que vá a algumas, para dizer que você está presente ali, né? E o Padre Ivan vai ficar muito feliz, a comunidade católica vai ficar muito feliz, e por que não dizer você vai ficar feliz também? Porque isso é no mundo todo, no mundo todo. Nós tivemos agora momentos de ansiedade, de angústia com a doença do Santo Papa Francisco, já naquela idade, e que se recuperou. Uma superação, segundo seus médicos, é uma superação. E ele, como é um dinâmico, inquieto nas coisas, não quis ficar parado. Ele sempre tinha seu lugarzinho lá para, quando ele não podia falar nas celebrações, nas missas, mas estava lá. E a gente via a força de vontade daquele homem de Deus. Exato. Então, compareça às atividades desta programação aqui elaborada pela paróquia de Carpina, sob o comando agora do Padre Ivan Alves, que é um potiguar de boa cepa e que foi enviado por Deus para vir cuidar do seu rebanho, do rebanho de Jesus, de Deus aqui em Carpina. Eu vou pedir uma licencinha, é rápido, pedir licença ao pessoal do Instagram, eu vou e volto logo para continuar essa palestra, essa conversa amistosa, gostosa, aqui com o Padre Ivan Alves, nosso novo pároco de Carpina. Volto já. Meus amigos e minhas amigas, estamos voltando, conversando com vocês e com um convidado muito importante, autoridade na questão religiosa aqui em Carpina. Porque, como já foi dito aqui antes, é a mais antiga religião desde os primórdios da humanidade. E que aqui acolá um tropeço, aqui acolá um obstáculo, mas vai transpondo, vai atrás da ovelha que ficou desgarrada, o pároco vai lá, ou manda um fiel conversar, uma pessoa da família, e é assim que se faz. A Igreja Católica, eu tenho uma verdadeira admiração. Eu sou católico, apostólico romano, agora confesso a vocês que sou um pouco desgarrado. Eu não sou atuante, né, militante, mas gosto, sempre que tem por exemplo, a festa de São José, eu fui lá, coisa bonita, o pessoal participando. E agora eu queria pedir a vocês do Instagram para que se inscrevam no nosso canal. Acesse o canal pelo YouTube, inscreva-se e ative as notificações clicando no sininho. Aí você está colaborando com o programa Hildebrando Marques e com o blog Hildebrando Marques, que também vai depois pelo Facebook, pelo YouTube, pelo TikTok e Kawaii. Agora a Páscoa, continuando, a Páscoa na vida do cristão, que a produção está nos mostrando ali para a gente perguntar isso. Qual a relevância da Páscoa na vida do cristão? Como eu disse no início, Delbrando, a Páscoa ela não surge como uma festa cristã, é uma festa judaica.
Jesus ele dá um sentido novo. Nós professamos a nossa fé católica e cristã, no final das contas, que a ressurreição, a morte de Jesus e a sua ressurreição dão vida nova a todos, né? Por isso, Páscoa, né? A palavra Páscoa é do hebraico Pesach, né? Passagem, mudança, né? Então, é a vida nova. Agora, não mais a celebração da saída da escravidão física, mas a saída da escravidão da morte e do pecado. Para todo cristão, a Páscoa é central. Por isso, até eu insisto muito nas homilias, nas reflexões que faço nas missas da Quaresma. Que a gente se conscientize, especialmente conscientize nossas crianças, que a Páscoa não é chocolate. Isso é não é o ovo de Páscoa. Não é o ovo de Páscoa. Isso é mito, né? Isso é do mundo comercial. Assim como se coloca, às vezes, no centro do Natal o Papai Noel, o centro da Páscoa não é o chocolate. Eu divido também. Eu acho que Papai Noel é uma figura de comércio, né? É uma figura inventada pelo homem com aquela sua fantasia vermelha e branca, aquela barba e tal. Mas o verdadeiro sentido do Natal é a natalidade. Exato. Né? Assim, o nascimento de Cristo. Né? Assim como a Páscoa. Né? A Páscoa, o sentido real é de fato a morte e ressurreição de Jesus. O doce não é o chocolate, mas é a vida nova que Cristo nos dá. Então, para todo cristão, a Páscoa é central. Né? Não há festa maior do que o momento da Páscoa. O Padre Ivan, o senhor disse que a paróquia de Carpina, a paróquia envolve, parece que 11 capelas? Isso, contando com a matriz. Aí lá, a do bairro de Santo Antônio, a igrejinha de Santo Antônio não já é outra dimensão, porque já é outra paróquia. Sei. Lá do bairro Novo também? Também outra paróquia. Quais são eu sei que a de São Sebastião e a igreja matriz de São José são as principais aqui no centro da cidade. E as demais? Nós temos, no IPSEP, temos São Francisco e Madre Rosa. Depois temos aqui na Nova Descoberta Nossa Senhora da Saúde, Florestinha, que é o Imaculado Coração de Maria. Depois São Sebastião, como o senhor já mencionou. Temos São Vicente, no Carneiro Leão. Dom Bosco, no bairro da Senzala. Nossa Senhora da Conceição, na Estrada da Usina. Dom Bosco e a outra Nossa Senhora da Saúde? Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição. Isso. Quer dizer, na Senzala e no Carneiro Leão, que são dois bairros que crescem assustadoramente. Exatamente. Né? E temos também uma que é a mais distante de todas, que já é na Ribeira, São Pedro da Ribeira. São Pedro. Isso. Padre, deixa eu falar dessa igreja de São Pedro, que é antiga, muito antiga. Sim. E eu fui fazer uma matéria lá, junto com o meu amigo, companheiro de jornalismo, o Ramos Silva, e ali se dá uma grande festa no dia 29 de junho, que é o dia dos companheiros de Jesus, dos apóstolos Pedro e Paulo. Eu tinha um irmão chamado Paulo, foi vereador daqui, foi deputado estadual, deputado federal. E por que esse nome de Paulo? Porque era esse aqui, mamãe não quis botar o nome de Pedro, mas o chamou de Paulo. E ele se achava um apóstolo, sabe? Eu sou um apóstolo mais novo, ele dizia assim nas suas orações. Então, eu senti lá um certo descaso, padre, o senhor nem era ainda quando eu fui, a gente ficou até de fazer uma matéria com o antigo pároco, e ele ficou desmarcando, eu não sei por que cargas d'água, mas eu senti eu não sei se por parte também da comunidade de lá, né? Mas senti rachaduras, senti portas com cupim, o telhado já precisando de... O senhor que entrou agora, quer dizer, o senhor está por aqui agora, já deve também estar ciente dessa situação da Capela de São Pedro, né? Lá na Ribeira de São Pedro, que é o Capibaribe passa ali, né? Isso. Demarcando Lagoa Tanhanga de Carpina. Aquela capela é uma das capelas mais antigas que temos aqui na região. Por que nós não podemos interferir estruturalmente, por exemplo, fazer uma reforma? Porque ela não pertence oficialmente a nós.
ela está dentro de uma propriedade privada. Sim. Então, nós não temos como fazer uma reforma ou arrumar porque não pertence diretamente à paróquia. A paróquia celebra as missas. E, neste caso, as pessoas que detêm a posse da terra, Do terreno lá. do próprio imóvel, é que são responsáveis por essa parte. Então, por isso que não há nenhuma Ingerência. forma, nesse momento, da paróquia, né, atuar ali. Então, Tá. infelizmente, tem essa dificuldade. Hoje, eu conheço, já fui lá várias vezes, uma vez, 2 vezes por mês, na verdade, a gente vai até lá e celebra com o povo. E quem celebra as missas de lá? Quando é missa, um dos padres, eu ou algum outro, e tem também as celebrações da palavra com o diácono permanente, que auxilia a gente nessas celebrações. Mas, de modo imediato, a gente não pode mexer na estrutura, porque não nos pertence. Então, o Ramos Silva, meu companheiro que foi comigo na matéria, a gente fez apelo à comunidade, ficou de falar com o pároco daquela época, está explicado aqui, porque aquela capela de São Pedro, na ribeira de São Pedro, a igreja não pode meter o bedelho, como no linguajar mais rasteiro, porque é de uma propriedade privada. Só os donos daquele terreno podem fazer essa reestruturação. Agora é a mais antiga da paróquia, né? É a mais antiga, né? E digo de verdade que dói o coração de ver a situação, mas infelizmente a gente não pode, nesse momento pelo menos, utilizar-se para uma reforma, um reavivamento daquele templo também. Mas o poder executivo, ou seja, a prefeitura, se entrasse em uma conversa com os proprietários para fazer uma parceria, para fazer a reestruturação daquilo, pode? Sim. A igreja pode. também abençoaria Sim, isso? com certeza, sem dúvida nenhuma, né? Nosso intuito ali é de preservar, né? Uma das coisas que eu prezo muito é a preservação da história. Não só porque a Igreja Católica detém esse cuidado, mas porque é parte da identidade de Carpina. Então, até agora a paróquia completou 115 anos, nós fizemos uma amostra, né, uma grande exposição contando essas histórias. E aonde foi? Foi no salão paroquial, aqui na Sim. frente da Igreja Matriz. Ficamos por 6 dias abertos ao público, para que eles vissem fotos, objetos antigos, fotografias, né? Documentos antigos também, que em Isso geral é o público não importante. tem acesso. Então, os novos não sabem disso, Exato, né? exato. Os antigos podem conhecer, mas os novos, é como eu digo aqui, padre, tem um Instituto Histórico de Carpina que foi doado do bolso do prefeito da época, doutor José Fernando Pinto Lobo, José Lobo. Ele comprou na praça antiga Carlos Pena Filho, hoje Lorival Bastos. Ele achou um prédio interessante, disse, rapaz, aqui seria bom para a gente mostrar a história de Carpina. E doou do bolso dele, não foi o município que doou, ele doou o prédio, comprou e doou. E 2 famílias começaram a exposição dos seus pertences, coisas bonitas, armas antigas, livros antigos, fotografias. E por um bom tempo isso foi visitado pelas pessoas que vinham de fora principalmente e alguns carpinenses. Mas fechou, né? Porque vivia também, quem pagava, o município pagava uma servidora para ficar lá tratando disso, depois deu cupim, o prefeito foi lá, fez uma restauração, mas está fechado. Quer dizer, isso é um pecado. O município podia se interessar mais, chamar as 2 famílias para conversar e abrir aquilo ao público. Porque como o senhor fez com essa exposição na ação paroquial, na Casa da Ação Paroquial, muitos jovens, eu acredito, que tenham ido para conhecer, né, essas coisas todas, presencialmente ou através de fotos, cenas, essas coisas todas, que é muito interessante. Porque senão passa despercebido na história, a pessoa é um cristão, a pessoa vai à igreja e não sabe de tanta coisa que aconteceu aqui. Da igreja antiga que eu conheci, que ela era de frente para lá, de frente para o Leão. No meio ali, né? No meio. Sim. Mas por quê?
A igreja saiu dali. Digo, minha gente, a igreja era a base de tijolos cru. Os tijolos eram cruz. Já estava pequena. As missas aos domingos era campal, porque não comia. E quando chovia, era um desconforto para os fiéis. E aí um padre do Salesiano, não sei se padre Rolim. Padre José Rolim. Isso. Padre José Rolim, muito meu amigo, gostava muito dele, muito conversador. Ele morreu na Itália, né? Não, ele morreu aqui no Recife Ele mesmo. foi, né? Sim. Mas ele tinha ido para a Itália. Ele foi, né? ficou um tempo por lá, Estados Unidos também, pra cá. Uma grande figura humana, viu? Gostava muito do Padre Rolim, Padre Genário. Sim. E aí sempre que alguém contesta sobre a derribada ou a derrubada para construir aquela outra igreja de lado, não, poderia ficar, não pode, porque tem que ser uma, aqui foi derrubada, não oferecia nem segurança mais, né, Vada? Sim. Nem segurança era oferecer mais aos fiéis. Teve que ser demolida e foi construída aquela beleza que o senhor hoje está lá e sabe que é uma grande casa, né? E eu digo que também ela já se torna pequena. Né? Nas missas, tem algumas missas de domingo, sobretudo 9 da manhã e 19 horas, que a gente precisa abrir a parte de cima, porque não cabe o povo embaixo. A parte de cima, como? Temos uma espécie de coro ali em cima. Nas igrejas antigas se usava para o coral. Hoje o coral fica onde mais fica embaixo. O coral canta, aquele negócio Isso, ali. então mas hoje o coral hoje está mais perto. Está mais perto, né? Então o povo já ocupa a parte de cima e ainda fica gente de pé. A nossa igreja cabe ali 1.050 pessoas sentadas. Mas a gente tem, graças a Deus, um número grande de fiéis. Inclusive, isso é muito salutar. Para quem entra hoje a gente chama hoje não mais de ação paroquial, mas chamamos de centro pastoral, né, aquele local, se encontra uma cruz de metal na parede. Essa cruz era a cruz que ficava na torre da antiga igreja. Então nós resgatamos essa cruz, restauramos, e ali tem dispostos as fotos de todos os párocos junto com essa cruz como uma memória da igreja antiga. Que coisa boa, que bela ação, né? Eu não conheço, mas eu vou ver. Vou ver. Agora, Padre Ivan Alves é o meu convidado de hoje e nós estamos aqui, já conversamos a programação da Semana Santa, do 12 ao 20, né? E agora nós estamos conversando algumas coisas aqui da igreja. A igreja católica, apostólica, romana, porque tem aparecido até outras igrejas católicas com outros nomes, com outras denominações, mas a apostólica romana é a mesma, é o mesmo segmento. E o Papa Francisco, que eu tenho uma admiração muito grande por ele, porque ele é uma figura leve também. Ele, quando tem uma confusão, teve uma briga de casais homossexuais, e o repórter perguntou ao Papa: o que é que o senhor diz dessa? Foi dentro de um avião, e o Papa foi perguntado através de um repórter intrépido querendo mostrar serviço à sociedade: e essa briga dos homossexuais aí, o que é que o senhor diz desse segmento? Ele sorriu levemente e disse: quem sou eu para julgar as pessoas? Né? Isso, sabe, porque às vezes a gente quer julgar, quer julgar um político, um empresário, uma dona de casa. Quem somos nós para julgar? Enquanto o Papa, com a sua sapiência, diz uma frase dessa: quem sou eu para julgar as pessoas? As pessoas que sigam. Então o Papa passou esses últimos 40 dias por uma situação muito difícil, questão de pneumologia, né? Pneumonia. E passou duras horas, mas se recuperou. Eu acho que foi a fé. O senhor acredita nisso, padre? Com certeza, né? Qualquer enfermo, qualquer pessoa doente, isso é comprovação da ciência, quando coloca-se a fé em ação,
isso é parte da recuperação também, né? E o Papa, ele... Até para uma cirurgia, né, padre? Com certeza. Você vai para uma mesa cirúrgica, você vai com fé em Deus. Exato. Né? Não se pode ir já pensando no pior. Pelo contrário, né? Tem gente que vai, viu? A gente precisa ir com otimismo. E nesse caso, especificamente do Santo Padre, ele já tem uma série de questões de saúde, porque na juventude teve que fazer uma operação de retirada de parte de um dos pulmões. Então, obviamente, que preocupou a todos, mas com a graça de Deus ele tem se recuperado, né? Fez agora, no domingo anterior, a primeira aparição pública depois da alta, e aos pouquinhos está se recuperando. Argentino, né? Argentino. Argentino, mas da melhor qualidade de argentino que existe. Então, o Papa está aí praticamente recuperado, voltando às suas atividades. Daqui uns dias já estará celebrando a missa. E o nosso bispo aqui da Diocese de Nazaré da Mata, Dom Francisco Lucena. Francisco Lucena. Eu estive com ele na Assembleia Legislativa, que eu era mestre de cerimônia lá, e ele foi receber lá uma honraria. Mas muito simpático, gente boa. E o nosso Dom Paulo Jackson. Paulo Jackson, que é de Olinda e Recife, né? Isso, exato. Que substituiu Dom Fernando Saburido, que é a outra grande figura emblemática da Igreja Católica aqui no nosso estado. Tem sido de uma liberdade, assim, não digo liberdade, mas de uma abertura para os fiéis. As pessoas chegam junto dele, que antigamente era meio difícil, só com Dom Helder para cá que foi havendo, não é? Aproximação. Porque tem que haver essa aproximação com as pessoas, porque as pessoas não é que sejam exigentes, não, é que querem chegar mais perto de seus ídolos, né? E eu acredito que o Dom Helder abriu mais essa coisa, assim como Dom Lucena e Dom Paulo Jackson na Arquidiocese de Olinda e Recife. Mas o senhor, 3 anos só, de Carpina, veio direto para cá, quer dizer, a sua formação foi em Recife, né? Na verdade, minha formação, diferente dos padres diocesanos, a formação do salesiano é um pouco mais longa. Então, minha formação passou por aqui, pelo Recife, passou por Curitiba, no Paraná. Por quê? Depois São Paulo. Então, nossa formação... Tudo dentro do ritual da formação? Dentro da formação. Então, comecei aqui, né? Comecei aos 15 anos, como seminarista aqui no Colégio Salesiano, depois Jaboatão, em Curitiba, no Paraná, por 1 ano, 2 anos no Recife, mais 1 ano no interior de São Paulo, na cidade chamada Lorena, ao lado de Aparecida, depois mais 2 anos em Curitiba, 4 anos em São Paulo, e aí retornei para cá. Rapaz, é muita coisa. É muita coisa. Não é? Tem que ser assim para ser um servo de Deus com toda a dignidade, né? Com preparação necessária. Preparação para enfrentar, porque tem os obstáculos também, sabe? Pensa que o padre da cidade, mas o padre é chamado para cada coisa para dar a sua opinião, né, padre? Não é verdade? Também não tem só isso, né? O padre e o pároco, sobretudo, a gente não... Às vezes as pessoas dizem, padre, mas ser padre é só celebrar missa, não? Não. Então a gente tem toda a carga administrativa que se precisa gerenciar, temos toda a parte de acompanhamento do povo, atender o povo, escutar confissões, então há várias E as coisas. obras assistenciais? E as obras, nós temos hoje aqui na paróquia um segmento que chamamos de pastoral social, que atende mensalmente 235 famílias de Carpina e região. Não só levando cesta básica. Pessoas na vulnerabilidade. Exato. Não só levando cesta básica, mas visitando para saber como está, encaminhando muitas vezes, porque às vezes a pessoa tem alguma situação de saúde delicada e não tem acesso a um médico, então nós também corremos atrás disso. Então nós temos esse trabalho também de assistência social. E para essa assistência social, às vezes um colchão, às vezes uma cama, um fogão, a cesta básica, a sociedade participa, é parceiro nisso aí? Com certeza, nós temos, graças a Deus, a generosidade do povo, né, dos fiéis da paróquia de São José, e não só da nossa paróquia, mas de todas as outras, que sempre estão trazendo doações,
materiais, quando a gente precisa de algo mais específico. Recentemente alguém precisou de uma cadeira de rodas, então a gente solicita, as pessoas ajudam, contribuem. Então a gente tem esse trabalho de assistência que só realizamos porque as pessoas são generosas. Mas esse apelo o senhor faz na hora da missa? Muitas vezes avisamos na hora da missa. Como chama aquele que o padre faz, até às vezes tem padre mais animado, mais associado, que entra até em luta política, não é? Como chama aquele momento? Chama-se homilia. A homilia. Isso. Então, às vezes na missa mesmo eu dou esses avisos, faço esses apelos, mas às vezes a gente vai diretamente em pessoas, em parceiros, que a gente já conhece, sejam pessoas físicas ou empresas que nos ajudam e colaboram conosco. Muito bem. Olha, eu quero dizer, vou tratar de você. Por favor. Porque eu tenho idade maior para tratá-lo assim. Dizer que gostei muito da nossa conversa aqui e estamos aqui com o nosso programa. E vamos mudar de local, mas com o mesmo conceito de levar à sociedade, não só a de Carpina, mas onde atinge as redes, essa coisa de respeitar o convidado, de não chegar aqui e tratar, porque tem gente, por exemplo, vamos daqui denominar umas igrejas que tem por aí da parte evangélica, né? Não se faz, eu acho que não se faz imprensa desse jeito. Vamos deixar cada um viva a sua vida. Exato. Não vamos aqui julgar. Câmara de Carpina concede o título de cidadão ao padre Ivan Alves. Que coisa boa! Já vai receber título de cidadão, né? De quem é a proposta? É do vereador Chico do Camarão. Chico do Camarão. Olha, já é uma ação saudável do vereador Chico do Camarão de conceder-lhe o título de cidadão. Mas já recebeu ou vai receber? Oficialmente a proposta já foi votada já foi na votada. Câmara e tudo Deve mais. ter sido por unanimidade. Sim. Então, logo após a festa de São José, o vereador me contactou, né, fazendo esse convite para estar presente, inclusive, na noite, onde, além do título de cidadão, foi também feita uma menção honrosa pela festa do padroeiro. Sim. Então foi um reconhecimento. Então, também pelo mesmo vereador. Pelo mesmo vereador. Também foi um reconhecimento muito bonito da Câmara Municipal à Paróquia São José. Embora seja o Padre Ivan hoje, mas é a paróquia. E eu soube que até o bloco carnavalesco A Flor do Tamarindo se fez presente também para homenagear a sua pessoa. Por lá foi. Eu soube que o senhor abençoou. Como foi esse negócio com o Flor do Tamarindo? Eles, uma vez por ano, no aniversário, eles vão até a Igreja Matriz, celebram junto conosco a missa, e aí eu dou sempre a bênção deles. E aí eu fiz. E também na própria festa de São José eles se apresentaram. É verdade. Foi um momento muito bonito, graças a Deus. É um bloco muito próximo à igreja. De modo que o senhor está cativando, mas já as ovelhas que tem, e buscando com isso, com essas ações benévolas, trazer mais alguns que estão desgarradas, estão precisando da palavra de Cristo, que é a mais importante. Sem ela, eu hoje, não foi ontem que eu vi uma historinha pequena de um camarada que a cobra picou a criança, no interior, picou a criança e ela já estava desfalecida, ele pegou a criança e correu a um fazendeiro mais próximo. Ele disse: estou precisando do seu carro para levar essa criança que foi picada por uma serpente e ela vai morrer. Ele disse: eu preciso do carro. Aí o fazendeiro, antes de abrir a boca para dar uma satisfação, ele viu a chave do carro, pegou a chave do carro, correu, ligou o carro e levou a criança. E com esse gesto, ele conseguiu salvar a criança da morte. Aí quando ele voltou, quando o cidadão voltou, a criança já pronta, ele devolveu a chave do carro lá, disse: vim agradecer ao senhor, porque graças ao senhor a minha criança foi salva. Ele disse: não, agradeça a Deus. Aí ele disse: não, ele é ateu.
A Deus não. Se não fosse o Senhor, o carro do Senhor, a minha criança não teria sido salva. Ele disse, não, agradeça a Deus. Venha cá. Saiu com ele, levantou. Esse carro que você ligou para levar a sua criança no hospital, está aí parado há 1 ano, sem motor. Aí levantou a tampa, o capô, está aí. Você ligou o carro e foi. Não foi o meu carro, foi a força de Deus. Sim. Aí ele passou a acreditar, veio. É um bom exemplo esse, né, padre? Com toda certeza. Um bom exemplo. A força de Deus é muito forte. Obrigado mais uma vez, Padre Ivan. Eu que agradeço. Alves, Potiguar. Qual foi a cidade? Areia Branca. Areia Branca, falada, né? Exato. Muito falada. Agradeço, desejo uma grande Páscoa para o senhor, Amém. Para os fiéis da sua paróquia, e fico dizendo aqui ao senhor o seguinte: se precisar do nosso programa para qualquer divulgação, qualquer efeito que a gente possa colaborar dentro da comunicação, estamos aqui às ordens. Agradeço mais uma vez. Eu que agradeço ao senhor e a todos os que nos acompanharam, e também fico aqui registrado que a Paróquia de São José também está de portas abertas, precisando, estamos à disposição também. Vou lhe procurar também. Eu quero ver essa cruz que o senhor recuperou da antiga igreja, né? Pode procurar. Que deve estar muito bonita lá. Com certeza. Um abraço, obrigado, viu, padre? Um abraço e obrigado também. A gente volta depois. Sim, meus amigos, e agora, prosseguindo, vamos trazer outra sequência, que é a sequência Quem Está na Foto? É uma sequência que a gente criou para colocar uma foto aqui, e você pode mandar a sua foto. A foto de sua filha, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, de um tio, sua, com um parente ou com um amigo, para a gente colocar aqui. Agora manda os dizeres, sabe? Você pode mandar pelo WhatsApp, presta, Paulo. Pode mandar até pelo WhatsApp. O WhatsApp é 999 22 33 84. É isso mesmo. 999 22 33 84. Está passando aí também no rodapé. Você pode mandar a sua foto e dizer o que é, quem é que está na foto e tal. Agora não mande foto esculhambada, sabe? Tem gente que tira foto praticamente nu e quer que a gente ponha. Isso a gente não vai votar. Entendeu? Bom, quem está na foto de hoje, eu e o poeta, escritor, o contador de causos, cantor, compositor, lá da Paraíba, é o Gessier Quirino. Gessier Quirino foi homenageado aqui em Pernambuco, na Assembleia Legislativa, e na época eu era o mestre de cerimônias. E quando terminou a cerimônia em homenagem a Gessier Quirino, saímos assim num cantinho, eu e ele, e nós fomos clicados. E aí está a foto de hoje, que é eu e o grande Gessier Quirino. Mosaico Cultural, sempre aqui a gente está enaltecendo a nossa cultura, que é uma cultura muito diversificada, e a gente sempre está aqui destacando a cultura da nossa região. Vamos então ao Mosaico Cultural de hoje. Mosaico Cultural, a hora e a vez de nossa cultura nordestina. Quando eu comecei a escrever o Alto da Compadecida, eu fui visitado por um colega meu. Aí ele disse, passa no sertão. Eu disse, passo. Ele disse, tem cangaceiro? Eu disse, tem. Ele disse, rapaz, ninguém aguenta mais isso não. Ele disse, e como é o nome dos personagens principais? Eu disse, Chicó e João Grilo. Ele disse, Chicó, rapaz, não faça isso não. Me diga uma coisa, como é que vão traduzir isso? Eu sei lá, rapaz. Aí ele disse a mim, eu só boto nome
nos meus personagens, nomes que possam ser traduzidos para o inglês e para o francês. Eu gosto muito do nome Martin, porque é Martin na França e Martin nos Estados Unidos. Vocês imaginem eu botar Martin e Martin em João Grilo e Chicó. Boto nada, hein? Eu disse, olha, eu gosto muito do romance russo. Eu decoro aqueles nomes, não é? Rodion Romanovich, Raskolnikov. Eu decoro tudinho. Coitado, rapaz. Começa a preocupação. Nunca ele traduziram. Na França, João Grilo chama-se Jean Griot. E nos Estados Unidos, John Cricket. Horrível. Uma vez, vocês não vão ajudar uma mulher, foi lá. Bom, meus amigos e minhas amigas, chegamos ao final do programa de hoje. Muito obrigado a todos vocês, às minhas amigas, aos meus amigos, aos participantes desse programa e a nossa produtora, Paula Kaique, jornalista, radialista e que produz esse programa. Um abraço para todos vocês de casa, um bom final de Semana Santa, que termina no domingo, mas depois do domingo, depois de amanhã, ainda tem um feriado que é o 21 de abril. Vê que Semana Santa grande, semana festiva, de feriados, começou praticamente na quinta-feira, porque na quinta-feira já é ponto facultativo em repartições municipais, repartições públicas, municipais, estaduais, federais. Aí começa na quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. 4 dias, praticamente uma semana parado, né? Mas a todos um bom final de feriadão e até o próximo programa Hildebrando Marques. Grande abraço.